Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Maravilha. Vamos começar a nossa aula hoje, nossa primeira meditação do dia, hoje é dia 19 já, né? Do dia 19, falaremos sobre humildade. Primeiro, o que é humildade? Humildade é uma virtude, portanto, se humildade é uma virtude, não é possível fazer humildade. Nós não somos capazes de fazer humildade e nem de ser, eu não sou capaz de ser humilde, de fato, verdadeiramente, inteiro, completo, porque o ser humilde é o próprio Deus, tá? Aqui, então, o que nós podemos fazer é dar qualidade de humildade aos nossos atos humanos. O que é dar humildade aos nossos atos humanos? Em primeiro lugar, a primeira coisa que é absolutamente necessária para uma pessoa conseguir dar humildade aos atos humanos é se conhecer. Não é possível ser humilde sem se conhecer. Uma forma maravilhosa de se conhecer é a oração íntima, né? Então, se você vai estar em oração íntima, agora você tem que aprender a fazer isso aí de uma forma que seja de fato verdadeiramente fecunda. E nós vamos falar sobre isso na oração intermediária do dia hoje, né? Às 3 horas da tarde, né? Quando a gente for falar de vida de oração. Mas então, para ser humilde, é preciso se conhecer. Por que para ser humilde é preciso se conhecer? Veja bem, humildade, hoje em dia não, acho que há muitos anos, né, sempre foi confundida a humildade, os atos de humildade com se rebaixar, com fingir que não sabe. Ou às vezes com uma pessoa que é muito rica, é muito humilde porque não usa um carro do ano, um carro importado caríssimo, né? Mas isso não faz essa pessoa ser humilde necessariamente. Ou também chamamos de humilde uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa pobre. Que também não é verdade, né? Existem pobres soberbos e existem ricos humildes, né? Então, a humildade, ela não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta. Isso aí tem muito mais a ver com a virtude da pobreza do que a virtude da humildade propriamente dita. A gente pode até falar sobre isso, né, já que a programação dos dias 20, 21, 22 ainda não está 100% feita, eu posso colocar um pouquinho, posso falar sobre isso, sobre pobreza, se vocês quiserem. Depois vocês entrem em contato comigo pelo Instagram e me digam se vocês querem saber um pouco sobre isso. É como viver a pobreza na vida real, né, sendo um leigo. Mas então, para ser humilde, é preciso se conhecer. E para você se conhecer, saber quem você é, nada melhor do que uma oração sincera. O que é uma oração sincera? Ah, desculpa, eu me perdi, eu não terminei a explicação, né? Então, as pessoas confundem humildade com falta de dinheiro, as pessoas confundem humildade com não ter um carro X, Y ou Z, sendo muito rico. Mas nada disso é humildade. Humildade é saber o seu lugar. Humildade é saber o seu lugar, é saber aonde você está. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma parábola em que Jesus que Jesus conta para os apóstolos, em que uma pessoa se senta num lugar que não é o dele, né? Você está ali, senta, o dono da mesa está sentado aqui na ponta e você se senta aqui. E pode ser que aquele lugar seja, na verdade, reservado para outra pessoa. E aí você será humilhado. Você será humilhado por Deus, você será humilhado pelo dono da casa. O dono da casa vai virar para você e falar: vá lá para o final, porque lá no final é que é o seu lugar. Mas se você sentar lá no final, se você sentar no pior lugar, então pode ser
que o dono da casa vire para você e fale: meu amigo, sente-se mais junto de mim, né? Venha para mais junto de mim, venha para mais perto. Então, humildade é saber o seu lugar. É claro que se eu sou uma pessoa, vocês entendem o que essa parábola tem a dizer, né? Vocês entendem o que essa parábola tem a dizer, mas na vida prática é você entender o seu lugar nas posições que você exerce. Eu sou pai, né? Então, como que eu demonstro humildade dentro de casa? Sabendo exatamente o meu lugar, né? Eu tenho aqui uma posição hierárquica e eu tenho uma função. E eu preciso exercer essa função com o máximo de assertividade possível, entendendo bem onde eu estou, o que eu devo fazer. Enquanto terapeuta, por exemplo, seria uma falta de humildade muito grande dizer que eu sou o melhor do mundo, ou o melhor do Brasil. Ora, eu sei que eu não sou. Eu me conheço o suficiente para saber o que me falta, me conheço o suficiente para saber as minhas falhas, me conheço o suficiente para saber o que eu não sei. Ontem, uma moça me fez uma pergunta sobre vida intrauterina. Simplesmente, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. E eu tenho certeza que em algum lugar desse país tem um, um bom terapeuta, uma pessoa que sabe mais do que eu nesse assunto. Então, humildade é saber o que você sabe, e não negar essa realidade, não negar isso, né? Eu sei isso aqui, mas também não é não se rebaixar. Eu não sou o melhor terapeuta do Brasil, mas hoje, olhando para trás, vendo os resultados que eu obtenho, o tempo de resposta dos pacientes, eu posso dizer que eu estou acima da média, né? Eu falei, poxa, então você está dizendo que está acima da média ou está sendo soberbo? Não, não, isso não é necessariamente soberba. Soberba seria dizer que eu sou o pior de todos. Então, veja bem, a humildade, a soberba, ela pode estar para os dois lados. Tanto para se glorificar demais, quanto para se glorificar de menos não, se colocar num lugar que não é o seu para baixo. É como se você fosse o pior do mundo. Eu sou o pior, eu não sei nada, eu não faço nada, sou a pior pessoa do mundo, né? Os piores pecados são os meus. Você está sendo soberbo, né? Você parece que você está se humilhando, mas você não está se humilhando, você está sendo soberbo. Ué, meu filho, me perdi aqui. Você está sendo soberbo. Então, para ser humilde é preciso primeiro um encontro consigo. E esse encontro consigo se faz na oração, né? Na oração íntima, principalmente, né? As orações vocais, elas não são muito úteis para isso. O que é oração íntima? Não sei se vocês sabem, mas oração íntima é conversar com Deus. É fazer conversa mesmo, conversar com Deus. Se você faz oração íntima, você tem aí uma belíssima ferramenta para se conhecer um pouco melhor. Mas, para isso, é preciso que antes você comece essa vida, comece essa oração íntima, comece esse momento de encontro com Deus, colocando as coisas em ordem. E como que a gente coloca as coisas em ordem? Geralmente, a gente está conversando com Deus para colocar as coisas em ordem, é preciso que você se humilhe diante de Deus. É preciso que você se humilhe diante de Deus, porque Ele é e você não é, né? Ele faz e você não faz. Ele sabe e você não sabe. Ele conhece o seu coração, ele conhece o seu íntimo. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente se você tem uma virtude ou não, se você já tem o hábito daquela virtude ou não. Então não adianta você entrar na oração e cair nessas armadilhas da vaidade, de transformar um momento de oração em um momento de vaidade. Dizer assim, não, Senhor, mas nossa, como eu estou indo bem, eu estou fazendo aqui oração, é,
Ontem dei esmola para o mendigo. Nossa, como eu sou bom, como eu tô feliz. Olha, você fazer isso é pedir para sua vida de oração ser extinta quase que imediatamente fazendo isso. Você vai perder completamente a sua capacidade de fazer oração. Você precisa colocar Deus acima e você abaixo. Então você precisa falar a realidade dos fatos. Eu vou falar mais ainda sobre isso na meditação do meio do dia, mas já adiantando para vocês, botar, olhar para baixo, né? Botar a mão na cabeça e dizer assim, Senhor, ontem eu estava parado no sinal e um mendigo me pediu esmola. Quando ele me pediu esmola, eu olhei na minha carteira e eu só tinha nota de 10, de 20, de 50 e de 100. Eu não queria dar R$ 10 pro mendigo. Eu não queria dar R$ 10 pro mendigo porque é demais. Mas mesmo assim eu parei, pensei e dei. Não dei por amor, dei contrariado, achei que foi demais, né? Me arrependi, ou achei que foi demais, então me arrependi. Isso, pessoal, nesse caso, é uma oração sincera. E a gente precisa ser sincero e honesto com Deus. A gente não pode querer ser desonesto, a gente não pode querer ser uma coisa que a gente não é. Você precisa saber exatamente quem você é e entender a raiz dos seus movimentos, os sentimentos que você tem. Quando você vai dar esmola, ou quando você vai fazer oração, por exemplo, e você hesita, pensa só em como nós somos egoístas diante da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Isso é uma belíssima oração de humilhação. Senhor, eu passo o dia inteiro te pedindo coisa. Eu passo o dia inteirinho te pedindo, te pedindo, te pedindo, como se algo me faltasse. Mas, Senhor, a sua providência me garante tudo. Eu tenho uma linda família, tenho uma linda esposa, eu gosto muito do meu trabalho, tenho pessoas que estão comigo, eu tenho belos amigos, excelentes amigos, e mesmo assim eu ajo e falo e peço de vós como se eu não tivesse nada. Senhor, como sou ingrato. A vossa graça abunda na minha vida e eu sou incapaz de reconhecer os pequenos milagres diários. Bela, né? Só que isso, pessoal, vocês vão perceber e não pensem que existe para mim uma facilidade enorme de fazer isso. Tá? Não se enganem. Oração íntima, para mim, é uma das coisas mais difíceis. Tá? Eu cumpro com rigor um plano de vida. Eu tenho obrigações espirituais a seguir o dia inteiro. De todas as obrigações que eu tenho que seguir, a oração íntima para mim é a mais difícil. Eu tive muita dificuldade de começar a vida de oração. Eu também não preciso aqui me expor e contar para vocês todos os meus pecados, mas vocês conseguem fazer, juntar o Lé com o Cré e imaginar o porquê. Eu tinha um problema sério para fazer oração íntima. Algumas coisas eu tinha dificuldade mesmo de enfrentar, de olhar para Deus e me diminuir de verdade, né? Não é se diminuir, veja bem, se você se diminuir de forma falsa, se você não acreditar naquilo que você está falando, se você não souber mesmo, não, eu sou isso aqui, eu estou falando isso aqui porque eu sei que eu sou isso aqui, você está sendo falso na sua oração.
E aí não adianta. Aí a oração perdeu completamente o efeito. Então vamos colocar as coisas na ordem, porque é isso, a humildade é isso, é saber o seu lugar. Qual é o seu lugar na relação com Deus? Deus está acima e você está abaixo. Ponto simples assim. Qual é o seu lugar dentro da sua profissão? Você é um diretor? Você é um funcionário? Então haja de acordo. Haja de acordo com a sua posição. Haja de acordo com o lugar em que você está. Isso é humildade. Humildade é saber o seu lugar. Vamos ler aqui do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que só de Deus vem? Hum? Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscai a glória que só de Deus vem? Queria que vocês meditassem nisso, tá? É João capítulo 5, versículo 44. Queria que vocês meditassem nisso até às 5 horas, até às 3 horas da tarde, para a gente conversar sobre vida de oração. Também vou falar um pouquinho mais sobre a humildade às 3 horas da tarde. Mas o que eu quero que vocês levem agora para a meditação até às 3 é esse versículo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros? Ou seja, como é possível crer verdadeiramente? Como é possível crer verdadeiramente se tudo que eu busco é a vanglória, que é o oposto da glória, a glória de Deus, e a vanglória é a nossa? Se tudo que eu busco é a vanglória, se tudo que eu faço é para os outros acharem bonito e me elogiarem, se eu faço uma oração, é por isso que a oração ela tem que ser íntima, né? Faz oração, fazer oração alto, bradar e depois receber vários elogios de, nossa, como você é fervoroso, como você faz oração bem, nossa, como você é cheio do Espírito Santo. Para que serviu sua oração? Serviu para você se se aumentar diante de Deus ou se diminuir? Pensa sobre isso. Por que eu faço as coisas? Isso é bom você parar para pensar nessa motivação também. Por que eu faço o que faço? Por que eu estou fazendo esse retiro aqui? Eu estou fazendo esse retiro por quê? Estou fazendo esse retiro porque eu quero que os outros me olhem com olhos como é que fala? Eu quero ser glorificado por essas pessoas. Eu estou fazendo esse retiro porque eu quero aparecer, porque eu quero me mostrar e dizer como que eu sou evoluidão? Ou será que eu estou fazendo esse retiro com sinceridade, com honestidade suficiente para as pessoas enxergarem de fato o ser humano que eu sou e conseguirem, então, porque eu me mostrei, conseguirem aprender verdadeiramente as coisas que eu posso ensinar, né? Estou fazendo esse retiro aqui, estou ensinando, estou ultrapassando a minha capacidade. Será que eu não estou ultrapassando a minha capacidade? Isso tudo a gente tem que parar para pensar, pessoal. Antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que parar para pensar nas nossas motivações, no porquê, por que eu faço isso, por que eu faço o que faço. E essas coisas, elas têm que ser muito claras para vocês. Porque senão vocês vão cair na armadilha da vaidade. E se você cair na armadilha da vaidade, acabou a sua vida de oração. Você vai começar a sua vida de oração já fracassada. Então evita isso. Se estiver fazendo oração, perceber que está sendo falso na oração, diga a Deus, estou sendo falso aqui com o Senhor. E corrija. Estou sendo falso. Estou querendo te enganar. Querer enganar a Deus já é um ato de muita soberba, né? Então, é isso, pessoal. Finalizamos a nossa meditação da manhã. Eu vou fazer a oração final e abro para perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.